Olá, estamos começando mais uma edição do podcast Ligada em Saúde e hoje a gente vai falar sobre menopausa, um assunto muito importante para nós mulheres, não é isso? E quem vai falar, quem vai bater papo conosco sobre esse tema é a doutora Larissa Loyola. Doutora Larissa, muito obrigada. Queria que você falasse para a gente inicialmente o que é de fato a menopausa, quando que a gente começa a sentir a pré-menopausa, no caso. Olá, obrigada pelo convite. Assim, a menopausa, por definição, ela é uma data específica. Ela não é um período. A menopausa, por definição, ela é a data apenas da última menstruação. Então, a fase que compreende todos os sintomas, né, que já começam bem antes dessa data em específico, é o período do climatério. E é nele que a gente vai começar a ter as mudanças hormonais dos nossos declínios, né? A mulher, a partir dos 35 anos, ela já começa a ter o declínio hormonal, né? Então, ela já pode começar a ter alguns sintomas específicos. Mas a partir dos 40 anos, em torno, que ela vai começar a ter os sintomas que são mais críticos, né? Os sintomas que ela vai começar realmente a decair muito a qualidade de vida dela. Tem mulheres que não sentem nada, passa pela menopausa sem ter muitos sintomas, e já tem Sortudas. outras, e já tem a grande maioria que já a vida vira um inferno astral. Literalmente, né? Onde vai ter um dos sintomas muito marcantes, que é aqueles calorões chamados conhecidos como fogachos, que é aqueles calores que aparecem mais no período da madrugada, né? Acompanhado depois de um suor frio, né? É um calor que as mulheres descrevem, que é um calor que ele sobe do peito para a cabeça, e aí com um calor intenso, e aí do nada elas começam a ter um suor frio, né? Além de outros sintomas que incomodam muito e é perceptível por todo mundo que está no convívio dessa mulher, que é os sintomas de irritabilidade, choro fácil, a mulher não pode É mais falar nada, sensível, né? ela fica muito sensível e é totalmente compreendido, né? É importante que não só as pessoas que estão nessa fase, mas que as pessoas que estão ao redor entendam que não Isso. é por conta que ela quer fazer isso, que ela quer ficar irritada. Às vezes ela faz aquilo porque ela está se sentindo ruim, né? Com todos esses E sintomas. precisa de ajuda e apoio, né, Isso, doutora? Muito então, importante falar da família isso. nesse sentido para contribuir com ajudar essa mulher. Isso, exatamente. Para que o marido possa entender, os filhos possam entender, o pessoal que trabalha junto possa entender e dar um start para essa mulher que ela precisa buscar uma ajuda, né? Uma ajuda de um profissional que possa auxiliar, entender o que ela está vivendo e iniciar o tratamento, né? Porque tem como tratar todos esses sintomas. E não é só isso, tá? A menopausa não é só calorão, não é só por conta desse sintoma que a gente tem que iniciar o tratamento. Temos listados aí mais de 73 sintomas, né, da Nossa, menopausa. Então, ele vai da queda do cabelo, da pele ressecada, do olho seco, da irritabilidade, choro fácil, mudanças do humor, a memória muito ruim. A paciente, quando ela pensa que ela vai falar alguma coisa, já foi. some, aquela névoa, né, que a gente fala. Então, assim, vai do ressecamento vaginal, da queda da libido. Então, ela Um bombardeio de de coisas sintomas. acontecendo dentro da Dor mulher, nas né? articulações, enfim. E não só os sintomas, né? A gente tem aí na menopausa, devido a esse declínio hormonal, alguns riscos envolvidos, né? A mulher após a menopausa, ela aumenta muito a incidência do risco de doenças cardiovasculares, infarto, osteoporose, né? Fraturas por conta da osteoporose. Então, tudo isso precisa ser, né, divulgado para que a paciente ela veja a real importância dessa fase,
né? E que precisa sim de um acompanhamento, de um tratamento específico para que a gente possa amenizar e diminuir toda essa sintomatologia e esses riscos envolvidos, né? Doutora, você falou tocou num assunto muito importante, a questão daquele alerta da gente se cuidar, de tratar. Porque, infelizmente, não sei se a falta de informação, mas isso ainda é visto como uma coisa natural, que você vai ter que passar por aquele processo de forma natural e não buscar tratamento. Até Isso. porque tem também a questão da mulher ficar protelando, né? Então, é muito importante realmente que busque tratamento, porque tem muitas mulheres nesse momento também passando por isso, elas estão sofrendo, porque a mulher sofre com todos esses sintomas, Sim. e não buscar ajuda. A importância de buscar ajuda, no caso, tratamento. Exatamente. E é realmente esse tabu que a gente vem tentando Exato. quebrar, porque a mulher, ela acha que é normal, que ela tem que aceitar, que isso faz parte, né? E a gente está aqui para dizer que não, a gente tem como sim melhorar a qualidade de vida. A gente tem uma expectativa de vida hoje, atualmente no Brasil, que a mulher ela vive em torno de 88 anos. Então, se for levar em consideração que a menopausa ela pode acontecer desde 40 anos, a paciente ela pode viver mais da metade da vida dela na menopausa, entendeu? Então, assim, já pensou uma mulher passar mais da metade da vida com a qualidade de vida zero? Não, isso não existe. A gente tem que mudar isso, entendeu? Então, é por isso que a gente tem que ter essa conscientização. Quanto tempo dura isso, no caso? Quando que vem a pré-menopausa e quando vem a menopausa? A mulher continua sentindo os sintomas na menopausa? A gente não tem datas específicas. Cada Aham, paciente pode ter datas, entendi. diferentes. Então, a menopausa ela pode acontecer desde 40 anos, tá? Mas o climatério, que é a fase que compreende tanto antes quanto depois, é o período amplo, onde entra desde o início dos sintomas, né? Ele pode compreender aí dos 40 ou um pouco antes, até os 65 anos em média. Nossa. Então, assim, a gente tem a classificação da menopausa precoce, onde a gente vai ter o predomínio de alguns sintomas, né? Como os fogastos, a irritabilidade, que são sintomas que são visualizados bem precocemente. E a gente tem a menopausa tardia, onde já vem outros sintomas, como o ressecamento vaginal, que demora um tempo maior para acontecer, entendeu? Então, essa classificação que a gente coloca na menopausa e na menopausa tardia, né? Mas assim, desde do climatério, que é essa fase que engloba antecedendo a menopausa até depois, a gente já vai ter esse enxoval de sintomas, né? E cada mulher é única, cada mulher tem suas particularidades, né? Tem mulheres, outro tabu que a gente vem quebrando sobre as indicações de terapia de reposição hormonal. Porque Porque, assim, a gente teve um estudo, né, chamado WHI, que foi em 2002, esse estudo. E aí surgiu um tabu muito grande em cima da terapia de reposição hormonal a respeito de câncer, né? Então, assim, muita paciente chega para mim e após a gente conversar sobre, né, as indicações da terapia de reposição hormonal, contraindicações, explicar os benefícios, a primeira pergunta que elas chegam fazendo pra gente: doutora, mas não dá câncer? Não vai aumentar o risco, de eu desenvolver um câncer? E quando a gente recebe essas perguntas, porque é muito frequente, né, uhum, surgiu um tabu muito grande em torno da reposição hormonal a respeito do isso. câncer. Foi tudo depois desse estudo, WH em 2002. Esse estudo impactou. Isso, impactou. Mas por que que ele impactou?
foi o estudo mais longo que se teve, né? Ele durou quase aí 8 anos e ele pegava as pacientes numa janela aí de 50 até 73 anos, né? Pacientes numa menopausa já tardia, tá? E eles faziam reposição hormonal com hormônios que não eram bioidênticos. Eram hormônios equino conjugados, o estrogênio, né? Estrogênio equino conjugado, que era um estrogênio que vinha da urina de uma égua que estava gestante, né? Então, Foi feito em animal, no caso? isso era um estrogênio que era produzido a partir de uma égua, entendeu? E não era nada compatível com o nosso hormônio que é produzido pelo nosso corpo. Era totalmente diferente. E além do estrogênio equino conjugado, a progesterona que era utilizada também não era natural, não era compatível com o nosso corpo, era um progestagênio, que é diferente de uma reposição hormonal bioidêntica, entendeu? Então, a gente teve vários erros nesse estudo que levaram a dizer que a comparação de um grupo que não estava fazendo a reposição hormonal com esses hormônios e o outro grupo que estava fazendo a reposição hormonal com esses hormônios que não eram bioidênticos, aumentava-se o risco de desenvolver câncer de mama. Então, assim, aí surgiu esse mito, né? E até hoje a gente tá aí lutando para quebrar esse paradigma que foi criado a partir desse estudo. Como é que é feita a reposição hormonal, doutora? Olha, a gente precisa, né, primeiramente, ver se aquela paciente se enquadra. Quando eu falo de ter benefício, né, é só naquela paciente que tem pelo menos aí 10 anos da última menstruação dela, que é a chamada janela de oportunidade. Por isso que nesse estudo eles não respeitaram essa janela de oportunidade e acabaram dando brechas aí para acontecer efeitos adversos. Então a gente tem benefício em fazer a reposição hormonal desde que a paciente não tenha mais de 10 anos da menopausa. Por quê? Porque algumas coisas que vão se modificando devido à ausência do hormônio são irreversíveis. Entendi. Entendeu? Por exemplo, a nossa aterosclerose, que é o enrijecimento dos nossos vasos sanguíneos, é irreversível. Não adianta eu fazer depois o hormônio para proteger esses vasos sanguíneos, que não vai adiantar. Pelo contrário, pode soltar a plaquinha de gordurinha que tem lá no vaso e provocar um infarto, um AVC, né? Então, a gente precisa respeitar esse limite, que pela literatura diz e nos mostra benefício de iniciar a terapia de reposição hormonal até 10 anos, tá? Então, assim, temos que respeitar as contraindicações, né? Ver se aquela paciente não tem nenhuma lesão mamária, sugestiva, que contraindique a iniciar a terapia de reposição hormonal. E sempre ter o cuidado de ficar acompanhando, independente de reposição hormonal. A mulher ela tem que fazer seus exames rotineiramente, anualmente, pelo menos, né? Numa ginecologista ou no médico que consiga dar essa assistência para ela, esse segmento. Isso independente de reposição hormonal. Como é que é feita a reposição? Como é a terapia, no caso? A terapia de reposição hormonal depende de que fase a gente vai entrar, porque não é só após a menopausa, né, como se acha, porque a menopausa ela é uma data. Então, o diagnóstico dela é retroativo. Chega muitas mulheres no seu consultório falando sobre a questão do libido, a partir de quantos anos e como que elas encaram isso e mais ainda, como que seus parceiros, no caso as casadas que têm namorados, enfim, as mulheres de forma geral, como é que elas, de alguma forma, principalmente as casadas, né, que o marido tá lá presenciando tudo e a gente sabe como é que funciona. Como é que funciona isso? Me tira aí essa dúvida e tira a Sim. dúvida de muitas mulheres, porque realmente essa questão do libido não é única, não é Não. única. Eu queria que você falasse sobre isso. Olha, eu digo assim que 99% das minhas pacientes que estão ali nessa fase do climatério, elas têm queixa sim com relação à libido, né?
O fator hormonal influencia? Claro, influencia sim, mas eu sempre falo e converso com minhas pacientes que a libido ela é multifatorial, né? Ela tem a questão hormonal, tem, isso aí a gente tem como fazer a reposição, tem e vai fazer, né? A testosterona ela começa a cair desde os 35 anos, em média, na mulher. Então, ela pode sim aí ter consequências na libido devido à deficiência hormonal. Mas a libido, ela depende da autoestima da mulher, como ela está se sentindo. Então, às vezes, na menopausa, como também tem, né, essa Uhum. maior dificuldade de perda de peso pela questão hormonal, Isso, tudo influencia, então, então. influencia, a mulher acaba diminuindo a autoestima, né? Se sentindo com a autoestima baixa, ela acaba também, às vezes, tendo problemas no relacionamento pelo parceiro não entender, então isso acaba desgastando. Então, eu viro uma bola de neve, né? Então, sempre digo para minha paciente que a gente faz a reposição hormonal, mas a libido ela depende de inúmeros fatores, né? E eu sempre gosto de falar para meus pacientes que nesse período é importante levar o parceiro também para consulta, para que a gente possa conversar e ele possa também entender esse momento que ela está passando, né? Vivenciar de fato com o Vivenciar, profissional ali, né? exatamente, entender, né, o que a sua parceira está passando, para que ele possa também ajudar nesse processo, né? Muito importante. Entender as dificuldades que a parceira está tendo, às vezes tem ressecamento vaginal que dificulta ali no ato sexual, torna um ato sexual mais doloroso. Então ele tem que entender esse processo, o processo do tratamento, para também ajudar a paciente, né? Porque tem a questão psicológica, né? Tem a questão hormonal, é muita coisa envolvida, né? Mas a Uhum. gente consegue melhorar muito com a reposição hormonal todos esses sintomas, desde o ressecamento vaginal, quanto da libido. E no caso, a gente falou dos sintomas, a gente está falando do tratamento, né? E é importante, no caso, como a gente estava falando também no episódio anterior, em relação à atividade física, o que que se recomenda, além do tratamento, né, para essa mulher? A alimentação influencia, uma atividade física também influencia, porque a mulher tem a Sim. questão da ansiedade, é um turbilhão de coisas acontecendo ali na mulher, né? O que que se indica além dessa terapia, lógico, para surtir efeito de fato com a mulher, o que que se indica mais? É assim, é fundamental a importância que se faça uma mudança de estilo de vida. E isso tem que ser feito antes da menopausa chegar. Se eu fosse dar um conselho para qualquer mulher aí que está já naquele menacme, já ali próximo, a partir dos 35 anos, faça sua reserva de músculo. Pratique de preferência musculação, que é importantíssimo a gente ter essa reserva de músculo por conta da diminuição do risco da resistência à insulina, que vai impactar muito na saúde da mulher na pós-menopausa. E mudança de hábitos de vida no geral. Além da atividade física, a alimentação é fundamental para tudo, né? Para nossa saúde de forma geral. Então, inclui uma alimentação saudável, uma prática de exercício físico, né? Para que ela possa vivenciar essa menopausa com menos sintomas, com mais qualidade de vida, com mais saúde. E assim, doutora, quando no caso, você falou das mulheres que não têm sintomas, enquanto tem umas que têm um pouco, tem umas que têm mais, tem outras que não têm nenhum sintoma. Isso diz também, por acaso, por exemplo, minha mãe não teve sintoma, eu não vou ter, é uma questão hereditária ou não, Olha, essas é mulheres que individual? têm poucos sintomas são as que mais me preocupam, porque elas dificilmente procuram ajuda do médico. E aí elas acabam achando que se não tem sintomas não precisa tratar. E aí elas não sabem, né, do benefício que tem aí da reposição hormonal até para prevenção da saúde cardiovascular, saúde osteomuscular delas, entendeu? Então elas são as que mais me preocupam. Geralmente esses sintomas eles podem sim ter influência aí genética, né?
Se a mãe geralmente não teve, pode sim, tem uma chance maior da sua filha não ter esses sintomas também. Mas quando a gente fala de sintoma, o sintoma mais visível que elas relacionam é aqueles calosões, né? Isso. Qual o sintoma mais prevalente que você consegue observar em suas pacientes que chegam ao consultório? Qual o mais prevalente? O que elas mais reclamam, em relação à menopausa? Pois é, de sintomas, na verdade, todos são muito comuns, desde a da baixa libido, né, que a gente já Uhum. abordou aqui, quanto também da queda de cabelo, ressecamento de pele, ressecamento vaginal, isso são muito prevalentes. E a mudança do humor, eu digo que é uma que não vai ter em 100 mulheres, porque é notório. Agora, como é que a gente, mulher, como que nós mulheres conseguimos lidar com isso no dia a dia? Porque realmente eu acho que o calor é uma das coisas que mais afetam as mulheres. O calor, o estresse e eu acho que a ansiedade. Porque é um calor fora do sério, né? Pelo que a gente, Atrapalha muito a né? qualidade de vida. Olha, eu não sei nem explicar, né? Mas pelos relatos das minhas pacientes, é uma coisa que atrapalha, assim, a qualidade de vida até o sono. Porque A insônia, né? Porque ainda tem a questão da é insônia, né, isso, doutora? com certeza. O sono é muito afetado devido a essas alterações hormonais. Então, a paciente também sofre de bastante insônia, despertares noturnos. E é Isso. outra coisa também que a gente tem que ajustar, melhorar para essa paciente ter uma disposição melhor. Ela precisa dormir bem, né? Exatamente. É, essa questão da, é por isso que eu lhe falei há pouco em relação a levar a ser natural. Às vezes a mulher ela não, não dormi direito, não tô dormindo direito, mas às vezes nem se esperta que realmente pode ser a menopausa, se ela tiver na idade, entendeu? E essa questão da insônia é também frequente nas mulheres, o que a gente pode observar baseado em conhecimento do que a gente lê, do que se Sim. observa. É um outro fator que contribui para a qualidade de saúde das mulheres, né, doutora? Isso, é muito frequente, isso impacta demais, né? As pacientes, elas passam a não chegar naquela fase do sono reparador, que a gente Isso. tem fases do sono, né? Então, se ela não chega nesse sono reparador, porque ela antes se acorda, o sono fica naquela fase que qualquer coisa, um barulhinho, ela já acorda, né? Isso. Ela não consegue descansar. Então ela já acorda cansada, aí isso piora a irritabilidade no outro dia, o estresse, né? É um grande problema aí. Um grande problema enfrentado pela mulher nessa idade. Doutora, a gente já está chegando no finalzinho aqui, acaba tão rápido, É é uma tanta coisa temática para falar. tão importante, é muito bom ficar ouvindo isso aqui, mas a gente vai ter a oportunidade de vir mais vezes para discutir outras temáticas em relação Sim. à saúde da mulher, né? Voltada à sua área. E aí eu queria que você fizesse aí, você desse um recado para as mulheres, no sentido de se cuidar, principalmente. Acho que todos nós mulheres sabemos que temos que ir periodicamente no profissional, no ginecologista, né? E Sim. aí, no caso da menopausa, queria que você deixasse um recado para as mulheres em relação a não, a deixar de lado que precisa de Sim. tratamento, a se atentar realmente que precisa se tratar em relação à menopausa, a gente não levar isso com naturalidade, digamos assim. Olha, nós não precisamos normalizar esses sintomas. Todos esses sintomas, eles têm sim como a gente melhorar a sua qualidade de vida, né? Então, busca um profissional para que venha tirar suas dúvidas, esclarecer, né? As dúvidas pertinentes e fazer a terapia. A terapia, ela não se resume à terapia de reposição hormonal, ela vai bem além, vai desde mudança do estilo de vida, né? Então, alimentação, atividade física, fazer uma higiene do sono. Temos medicações naturais, suplementos que podem te auxiliar nesse processo também. Então, vai bem além, né? É uma abordagem bem ampla e a gente precisa buscar o tratamento quanto antes, né?
o quanto antes a gente entrar com a terapia, o tratamento, melhor vai ser e é, Sintomas, menos né? sintomas a paciente vai ter. Então, é isso que eu quero passar para quem está assistindo, né? E você que não está na menopausa, se prepare para chegar nela, né? Faça um bom estoque de músculos, pratique musculação, que isso é muito importante quando a gente se fala de saúde, né? É uma forma da gente se preparar aí para viver essa fase. E busca um profissional da sua confiança, para que ele possa lhe dar todo esse suporte e ajustar todos esses sintomas que você está aí passando nesse turbilhão, né, Exatamente. Então tá, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui, sua disponibilidade, e a gente vai em outras vezes se encontrar aí, como eu falei, tá? Muito Tá, ok. obrigada. Obrigada.